Então, olha, o Fórum Nacional, ele é o fórum de vocês, eu digo assim, o Fórum Nacional reverberou de uma certa forma na Constituição, na criação do fórum de vocês, porque nos estados também assim, né? Nós passamos aquele o exemplo do regimento interno e mais 3 fóruns do Brasil. 2 estavam certos, que é o de Pernambuco, o regimento COP. Quem quer criar fórum do estado, a gente faz isso, tem um kit e sugestão, e cada um se movimenta de acordo com a sua realidade. Então, tem o mesmo objetivo, de funcionar como instrumento de controle social. Eu estou convencido, cada vez mais ainda, de que governo federal, principalmente hoje, não vai resolver a questão dos agrotóxicos no Brasil, em termos de proteção à saúde do meio. Não é só no Brasil, em vários países, o interesse econômico é muito forte. Certo? Os sistemas políticos têm brechas para que faça prevalecer o interesse econômico diante do interesse da saúde do meio ambiente. Então, desde 2001, quando criamos o primeiro fórum no Brasil, lá em Pernambuco, veio me informando isso pelas barreiras até setores. É possível que alguém que está aqui também, o órgão, a instituição, não tenha vontade política, certo? Atende limitadamente. Então, eu tenho dito isso, que nós devemos recorrer à sociedade. Inclusive, o Ministério Público deve fazer isso. E o Fórum Nacional, como os fóruns estaduais, deve ser também esse instrumento de controle social. Devemos atuar, conversando os parceiros todos, para que a sociedade seja empoderada dentro desse tempo, e para esse tempo. Certo? E a nossa participação nos fóruns o fórum não é igual a um fórum de debate, vocês já sabem isso, vocês vão sair daqui hoje com resultados. Toda reunião do fórum deve ter resultado. Deve ter resultado. E não é só para o debate, mas é acima de tudo para buscar as soluções. Fomentar e fazer com que a sociedade, cada vez mais, que é o mais difícil, ela fique sabendo. O doutor Érico já me falaram de uma coisa que é básica nesse movimento dos fóruns, que é o direito à informação, que é um direito fundamental. Certo? A sociedade toma conhecimento, reverta algumas questões, destrua mesmo, ou extinua alguns reducionismos à água com você. Porque alguns reducionistas têm preocupado, por exemplo, uso seguro de agrotóxicos. A ciência tem avançado, a literatura toda, e eu estou convencido de alguns profissionais de que não existe, a rigor não existe uso seguro. Um exemplo, no Rio de Janeiro, o trabalho da Universidade do Rio de Janeiro fez um trabalho em umas colinas, nas montanhas humildes. Uma plantação lá que é um pouco diferente daqui também de outros estados, como o Paraná, a questão da agricultura familiar, os pequenos produtores. E eles encontraram agrotóxico onde nunca se plantou usando agrotóxico. Então a chamada chuva química, certo? A evaporação que sai. Os senhores e senhoras já ouviram da existência de agrotóxico na água da chuva? Já ouviram? Não é mito, não. Querem dizer que é mito. Não é só no Brasil. No leite materno, inclusive de mulheres que moram na zona urbana, viram a questão da água ontem? Assustador, né? Aliás, eu nem perguntei que água era essa. Mineral, né? Mineral, alguém disse, mineral. Eu fiz um curso na Itália uma vez e enfrentamos ali uma sentença do Tribunal Europeu de uma fonte de água mineral. E o dono dessa fonte de água mineral entrou com uma ação na justiça contra um agricultor, um grande agricultor, que produzia a montante da fonte, que estava contaminada. Isso há algum tempo tem essa sentença. E foi condenado o dono, o agricultor lá em cima. Certo? Então são essas coisas, não existe uso seguro, porque a natureza é dinâmica, é sistêmica, e toda essa questão, essa energia, os produtos não
lado ao outro, ninguém faz assim. Se a lei diz que, ou a ciência diz que uma quantidade X não, o homem suporta, mas é daquele produto. A gente come alface, então, morango, tem agrotóxico, senhora morango, né? Senhora sabe. Então não se diz isso, princípio ativo esse e aquele, não tem esse estudo científico, não tem interesse com isso. Então, não existe uso seguro. O equipamento que está aí, inclusive a página, está bom, e a gente deve fazer isso, dizer, use o equipamento, certo? Mas use devidamente. Eu assisti na fundação, uma fundação lá em Pernambuco, eu assisti uma palestra de um professor francês, há uns 6 anos atrás, na Universidade de Bordeaux, e eles fizeram um trabalho que provaram que se você usar determinadas circunstâncias, todos dois iguais, um com equipamento e outro sem equipamento, sem nada, o que tem equipamento pode se contaminar, se intoxicar mais que o outro. Porque às vezes usa o equipamento que não é próprio. A Fundação sabe qual foi a última vez que se aprovou ou se atualizou aquela roupa de astronauta? Tem tempo, né? Tá? Eu fiz uma loucura, só um detalhe aqui. Há 2 anos, no encontro de procuradores, na Bahia, da nossa associação, aí eles fizeram lá a noite dos personagens, filmes, essas coisas, né? E aí, menino fantasiado. Eu fui fantasiado, vocês sabem de quê? Com aquela roupa ali. Indumentária toda. Pois, aquela roupa toda, a universidade mudou disso. Uma das conclusões da pesquisa deles, e isso vem repercutindo nas normativas europeias, nas diretivas, é de que a eficácia depende do princípio ativo e do material, dizendo que é possível que para cada princípio ativo, para um determinado número, tem que ser determinado produto ou material, e não um só para todos. Está entendendo? Estou dizendo isso porque é um mito, ou é um reducionismo dizer que existe uso seguro. E seguro é que seguro, né? Não tem consequências. Aí é colar. Se aplica a lei, vai no trator com ar-condicionado, tudo. Beleza, pela aspersão, certo? Mas tem a chuva, tem outras coisas. Tem a roupa que às vezes vai para quem lava é a senhora, a esposa do trabalhador, ou a própria empresa lava no lugar. Vocês sabem que tem uma normativa, uma regulamentação para exatamente para você ver. Hein? Olha aí, tá vendo? Então não existe uso seguro. Isso eu estou dizendo a respeito da direito de informação. Vou falar rápido, porque senão. Outra questão ainda do reducionismo é que quando acontece a intoxicação ou a contaminação do ambiente, a culpa é do trabalhador. E aí vem, não tem leitura, não usou bem, etc. Não vou dizer outros tipos de reducionismo, então eu só quero dizer com isso que não existe, que o direito de informação é importante para a gente mudar esse quadro e articulando a sociedade para fazer valer a força que ela tem na forma da Constituição e o fórum que é esse papel. Os fóruns estaduais. Nós começamos primeiro desse, Réveillon, hoje já somos 25 fóruns. Tem estado que tem Deus. Certo? No regional vocês estão criando uma ideia aqui espetacular. Comitês ou alguma coisa assim, né? De fora, né? É comitê? Núcleos dos fóruns. Programando dos fóruns, isso é espetacular. E Minas é um estado grande. E aqui e acolá tem realidades diferentes em termos de atividade que implica no uso de agrotóxicos e transgênicos. Certo? Então, é importante a atuação do Fórum. O Fórum Nacional tem os objetivos semelhantes aos de vocês e nós hoje somos coordenados, o Fórum é coordenado pelo Ministério Público do Trabalho e o MPF, que é uma procuradora regional da República, doutora Fátima Borg, de São Paulo. Tá,
fórum tem uma pauta, ele tem uma pauta, um programa de 2 anos, o mandato é de 2 anos. Nós estamos, ele foi criado em 2009, instalado na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Desde lá ele vem estabelecendo uma programação de 2 anos com um plano de ação. Eu vou deixar essa parte para o final, certo? Eu vou passar aqui para que é uma chamada do fórum que eu sempre, ela está atualizada ainda, que traz, sintetiza aquilo que é interesse do Fórum Nacional e também creio dos fóruns estaduais. Bem, o que eu quero colocar para vocês é uma visão. Você já tem um pouco da visão de vocês desses 2 anos, somando esses esforços, essas atuações que eu disse, a sociedade civil. Quem é a sociedade civil aqui? Que representa o movimento ali, campanha e outros setores, né? E tem esse trabalho ali importante. Eu quero trazer aqui destaques de atuação articulada, certo? A MP, Ministério Público, nos seus 3 anos, trabalho em República e promotor de justiça. A grande maioria do fórum, os fóruns estaduais é coordenada, ou os fóruns são coordenados por promotores de justiça. Tem procurador da República, tem procurador do trabalho, mas a grande maioria é por promotor de justiça, e já tem fórum está sendo coordenado por setor da sociedade. O objetivo final é esse, no aprimoramento do Ministério Público continua, certo? Porque não é para funcionar como instrumento de controle social, então tem que chegar ao ponto mais alto. Eu coloco alguns fatos recentes nesse informativo e, logicamente, não daria aí para colocar aquilo que é importante também, porque saiu ultimamente. Tem Google Alerts, tem aí, você pode colocar Google Alerts e agrotóxico, aí vai lhe dar, você pode colocar isso diariamente, vai sair uma lista de notícias sobre agrotóxico. Certo? Isso é importante. Google Alerts, TS, agrotóxico. Aí ele vai lhe dar isso no seu computador, você recebe diariamente a partir das 7 horas todos os dias. E eu confesso que eu estou surpreso quanto tem crescido a quantidade de informações diárias. Aí envolve agrotóxico com droga, contrabando, agrotóxico com arma, contrabando, envolve agrotóxico a nota fiscal, a falta de receituário agronômico, aí vem os problemas da água, a questão recente. E eu tenho aqui, se tiver um espaço aí, eu coloco a reportagem que eu recebi também para ver, que vocês tiveram uma palestra muito própria e que nós temos interesse no Fórum Nacional de reproduzir a iniciativa de vocês em termos de trazer uma palestra dessa para outros fóruns, certo? Pela pertinência que tem com a saúde, para os chineses da água, primeiramente, no dia, né? Para nós também, só que a gente pratica menos que eles. Bem, a população de fato ela está ainda naquele discurso histórico do alimentar, matar a fome. A gente sabe que é a origem dos agrotóxicos, hoje você não pode prescindir deles, infelizmente, tem que fazer uma transição, tem que ter um programa de estados como esse e executar de fato. Eu estou dizendo, debate, mudança legislativa na localidade, é uma estratégia do Fórum Nacional, que vocês estão fazendo bem. É o município que está proibindo a pulverização aérea em algumas circunstâncias, sabe, o tema das abelhas. É o Estado que está dizendo também a limitação de área de pulverização, cortina verde, tudo, essa história toda. Alguns estados estão fazendo isso. O Ceará estabeleceu uma lei, aprovou uma lei, proibindo a pulverização aérea no estado. E o setor econômico do agrotóxico está no Ceará muito fortemente para reverter essa situação. Logicamente a gente sabe que tem que ter algumas cautelas, porque é algo que está estruturado, que é sistêmico também na atividade econômica, mas que não pode continuar assim. Então, temos que, de fato, desenvolver esse trabalho para que a sociedade se aproxime, o povo saiba daquilo que é nocivo mesmo, o que se pode fazer e o que não se deve fazer.
Mas o que tem acontecido recentemente, e nesse ano, a partir de janeiro, a situação ficou mais crítica. E enquadrando aquilo que eu disse, que governo nenhum, seja do partido que for, vai resolver esse tema. E a sociedade tem que cair em campo. Tem que cair em campo para que possa mudar o quadro. Outros fatos também no contexto latino-americano, da América do Sul, em que também o fórum está se aproximando de entidades já fora também, com a França, por exemplo, através da embaixada francesa aqui, Fórum Nacional, nós estamos conveniando com eles, vamos assinar um protocolo, essa questão dos agrotóxicos, que eles estão em enfrentamento com o glifosato, muito interessante, que nos interessa também, o Brasil é o consumidor. É o agrotóxico mais consumido no Brasil por glifosato. Então, coloca aí para dizer também que o problema é continental. Quer dizer, nessa vertente, o problema é mundial. Mas a gente vai a partir de casa, né? O vizinho chama o vizinho, diz o outro, para outra cidade, e aí também um continente. Outros países aqui estão enfrentando, porque já é um problema não só do contrabando, mas das práticas que acontecem na Argentina e outros países vizinhos ao Brasil. Então, os argentinos estão interessados em articulação, em convênios, em desenvolvermos algumas questões para, a partir daquilo que diz a OMS sobre a temática, podermos atuar, inclusive, denunciando internacionalmente de outra forma. Temos temas aí, hoje, que é crucial, já fiz referência, que está aí na crista da onda, da pulverização étnica. Aliás, o Supremo ontem começou o julgamento, né? O julgamento da ADIM, que diz respeito à pulverização aérea para a questão do vetor, a questão da saúde, muito feita a vocês. É possível que alguém diga que não tem problema, mas sei que a maioria vai dizer que tem problema. O pessoal da saúde diz. E a gente sabe que essa lei foi trabalhada em outro setor, não foi nem na saúde, foi na agricultura. O bosquejo, né, o rascunho dessa lei, a ideia veio impulsionada pelo setor econômico. Certo? Não foi nem da saúde. O Ministério da Saúde, aliás, o Ministério da Saúde até se expressou, né, com secretarias aqui em Ponto Salvador, também com a carta lá do Salvador. É um problema seríssimo essa questão dos vetores. Porque vocês sabem que o fumacê hoje não resolve. É isso? Eu ouço isso. Da forma como vem sendo feito. E de avião, pior ainda. Certo? O pessoal não sabe o que é lixo, né? Eu, como cidadão, tenho lido muita coisa, e o que o lixo produz no Brasil hoje, e quanto de lixo tem por aí. E a gente fica andando de avião e querendo resolver o problema do lixo possível. Aí vem a morte de abelhas, e é uma questão que já está repercutindo na economia, em alguns setores, perda de produtividade. Certo? Infelizmente, o discurso para se vender, e digo ainda, para se recuperar mercado, né? Para se recuperar mercado. Muitos países estão sendo cada vez mais restritivos nesse aspecto, de utilização de agrotóxicos. Nós temos vários produtos que já foram banidos em outros países, né? E aqui do Brasil é o oásis, ou a seara ainda, né? Ou o lixo, como alguém já disse. Certo? Então é também uma busca de recuperação de mercado. Entendeu? Mercado econômico. Estão perdendo lá fora, e aí o Brasil está chegando cada vez mais produto. Certo? E isso é muito importante debatermos e chamar a sociedade para isso, porque isso vai aumentar cada vez mais. Porque lá cada vez mais, na União Europeia e em outros países, a legislação está sendo restritiva. O imposto verde da OCDE está tendo resultados. Quem contamina mais, o produto mais forte é tributado mais. Aqui no Brasil é linear também a desoneração fiscal, que é outra linha que está aí. E que eu sugiro a vocês
que desenvolvam uma ação através do fórum, dos movimentos sociais, dos setores, principalmente quando estiver próximo ao julgamento dessa lei da desoneração fiscal. Se perde para São Paulo, se perde próximo a R$1 bilhão por ano. E me fizeram a pergunta numa audiência pública na Câmara dos Deputados, e eu, como membro do Ministério Público, o que achava a empresa que produzia veneno de intoxica ou mata, e é a mesma que produz remédio, e que o veneno não é tributável, e o remédio é às vezes 27%. A Constituição assegura a lei de iniciativa, não tem um dispositivo exatamente, né, que venha a proibir isso. Agora, e quando o juiz ou o Ministério Público vai atuar, principalmente o juiz vai decidir numa questão de indenização, né, de intoxicação, ele deve ponderar, ele deve valorar isso aí, no mínimo eticamente. A empresa diz que o veneno não mata, ele está fazendo remédio, produzindo e vendendo remédio para curar o câncer e outras coisas que, né? Pai é uma delas que produz muito agrotóxico, outras companhias produzem. Sigento também. Não é? E tem um pool aí, né? Tem um pool que, se olhar, aí os laboratórios estão envolvidos aí. Então tem essa questão da água, vocês ouviram muito, e é algo que é bandeira de saúde pública. Bandeira de saúde pública. Não é brincadeira não. Vocês podem acessar o material da doutora Larissa Bombardi, e ela faz uma referência lá que diz que a nossa legislação permite 5.000 vezes mais, não é isso? A presença de glifosato na água, em relação à legislação da União Europeia. Que é isso, gente? Eles são super, eles têm alguma diferença em termos de humanidade ou de dignidade, certo? Ou DNA, né? Certo, viu? Então, aí nós temos, eu fiz ali só um retrato, algo assim, passando de alguns problemas. E se eu desse aqui a palavra e você citasse problemas, inclusive de Minas, você ia acrescentar muito naquela lista, não é verdade? Então, só situei didaticamente essa problemática dos agrotóxicos e vinculada aos transgênicos. Não sei o nome do fórum aqui inclui transgênico? Não, ainda não. Pernambuco primeiro não tinha não, certo? Aí eu pedi uma remoção, passei 3 anos na Bahia e lá tive a oportunidade de criarmos o Fórum Baiano. E lá alguém disse com muita propriedade, uma associação disse: se não tiver o nome transgênico, eu não participo desse negócio. E fez o discurso dela. E tem relação. Nós sabemos, vocês sabem mais do que eu aprendi com vocês, agrônomos, pessoal de saúde, não é? O Érico, e toda essa questão do discurso do transgênico para tornar a planta mais resistente aos insetos ou às pragas, é mais resistente ao princípio ativo, não é isso? Só isso. Você usa 10, quando usava 1, 2 vezes, usa 10 e a planta, a soja fica lá vivia. E tudo está ao lado dela, não é isso? Eu aprendi bem, não foi? Então, o resto é igual. Então tem que ser também, pense nisso, certo? É uma liberdade de vocês, essa é uma sugestão do Fórum Nacional, porque os transgênicos no Brasil significaram exponencialmente o crescimento do uso de agrotóxicos. Isso é muito sério. Bem, isso aqui está ali, dá abraço. Tem alguém dá abraço aqui, né? A doutora Jandira, já ouviu? Doutora Jandira? Então, tem aqui o prato, aí, impactos agrotóxicos na saúde. Essa foto aqui é do dossiê da Brasco, que foi realmente assim desbravador, porque unificou ali, está sendo até utilizado por juízes e embargadores na hora de decisão, inclusive nos tribunais superiores.
Lá em Pernambuco a gente tem o propósito de entregar um dossiê, não tinha estoque para tudo, mas entregar um dossiê a cada desembargador, juiz, né, estava nas questões ambientais e da saúde, e nós conseguimos entregar alguns. Aí nós trazemos então algumas estratégias. Né? Nós temos a estratégia, eu fiz nessa ordem, mas eu acho que primeiro é a extrajudicial, certo? É a social, é a extrajudicial pelo Ministério Público, os táxis, outros setores que podem tomar ataque, e depois, no último caso, a judicial. Mas, por força exatamente daquilo, ou do ouvido de mercador que muitos fazem, não é? Eu estou trazendo aí indicações daquilo que já vem acontecendo fora do Brasil e no Brasil também, sobre decisões judiciais que estão dizendo que não é bem assim, certo? Que agrotóxico vai mal mesmo. Não é remédio para as plantas, que é um outro reducionismo, né? É remédio para as plantas. Historicamente, o trabalhador vai botar remédio para as plantas. E muita gente ainda tem esse discurso lá atrás. Então, ó, eu estou fazendo referência aí ao Tribunal dos Estados Unidos, que é mais recente, a questão do glifosato, e tem um caso de um trabalhador, um jardineiro de uma escola. Aplicação urbana. E a aplicação urbana, veja isso. Vejam que coisa. A aplicação urbana, o jardineiro de escola, o jardineiro é aquele lá que está realizando tudo, o rio, tudo, né? As pessoas. Aliás, tem uma foto que o colega Leomar Daroncho fez numa inspeção lá no Mato Grosso. Ele mostrou o avião passando por cima das casas, de umas casas, né? E só que ele dizia, essas casas é onde moram os pilotos do avião. Onde os pilotos moram. Ele não desligava, passava pulverizando a casa dele. Certo? Então, a justiça no âmbito internacional, certo, tem se pronunciado, certo? A França e vários outros países, é só indicativo aí sobre essa questão. No Brasil também eu já fiz menção à questão do Ceará. A questão também no âmbito, e aí no âmbito extrajudicial, mas também a partir do Ministério Público, eu quero fazer referência, e quando vocês puderem, tragam essa pessoa aqui ou alguém do Ministério Público de Santa Catarina. Alguém já ouviu falar do trabalho que eles estão fazendo? O Ministério Público de Santa Catarina tem um programa de redução do uso de agrotóxicos, inclusive é bom para você. A questão alimentar, da saúde, espetacular. E foi assim, foi o surgimento do fórum. Eu encontrei com a doutora Grécia Malheiros, no Rio Grande do Sul. E a desafiei a levantar essa bandeira com a sociedade, com outros setores, com saúde, com meio ambiente, com consumo, Ministério Público Estadual, Ministério Federal do Trabalho. E o Estado eles tinham já alguma coisa lá, viu? Mas fizeram assim, uniram e o fórum foi um instrumento para fortalecimento do trabalho deles, certo? E vejam, depois entrem na página do Ministério Público Estadual de Santa Catarina, eles conseguiram quebrar uma barreira muito histórica e muito perniciosa. Eu vou dizer perniciosa por essa questão. A questão da tributação dos agrotóxicos. Tem um convênio nacional, convênio sem número, parece que é de 80, de 97, né? 89, 97, que a lei, com a lei complementar, ela estabelece a forma de convênio que os governos estaduais podem fazer através da participação dos secretários e sob a presidência do ministro da Fazenda, convênios para a questão de tributação, principalmente envolvendo os impostos federais, também os impostos estaduais, principalmente o ICMS. E esse é o convênio parâmetro para a isenção de agrotóxicos no Brasil. Ele é pernicioso para a saúde, porque do levantamento que fizemos e ouvimos em palestras, a desoneração dos agrotóxicos tem facilitado o uso indiscriminado e tem dado também recursos ao setor para a forma legal. Não estou nem dizendo de caixa 2 aqui, de uma forma legal. Agora,
só individualmente, mas antigamente as empresas poderiam também aportar recursos das campanhas. Né? Mas é uma das formas também, e outros benefícios e incentivos que, quando se vai para o resultado contábil, é maior do que a isenção de ICMS. Então, o Ministério de Santa Catarina chamou o governo do Estado, do ano passado, já entrou em vigor agora, e foi quebrado esse convênio. Foi quebrado, parece, por uma questão formal na origem. Eu não sei exatamente, mas eu sei que o governo baixou um decreto alterando as alíquotas que ninguém disse nada até agora. Eu estou querendo que diga. Que o Estado diga ao Ministério da Fazenda, ou que alguém diga, o ciclo econômico diga, epa, não pode ter um convênio, porque aí se diz tudo e se resolve também as outras questões. Mas é isso, certo? Que a gente quer que o recurso venha para a saúde, como eles fizeram lá. O recurso imposto lá, o Estado, pela legislação, atribuiu boa parte do recolhimento do ICMS na forma legal que eles têm à saúde. Não se pode admitir que, no princípio de quem contamina paga, não só isso, esse é um princípio principalmente ambiental, mas que quem produza algo tão danoso para a saúde não possa fazer face a recursos para o Estado, como fonte originária que são os impostos, para cuidar da saúde, para tratar. Nós não temos, mas os Estados Unidos têm, Canadá tem, outros países têm, o quanto custa para a saúde, para o meio ambiente, uma tonelada de agrotóxicos, por exemplo. Os países têm essa estimativa. Nós não temos a notificação. O Estado que se aprimora como, não sei como é aqui em Minas Gerais, mas que se aprimora para esse fim, está descontando como o de maior incidência, e é uma questão apenas de verificação. Muitos têm a incidência, mas não verificam. O Paraná é que está fazendo o cruzamento de receituário agronômico e nota fiscal. Ele sabe até que fulano comprou agrotóxico para fazenda tal, e aquele agrotóxico só pode aplicar na banana, por exemplo. Só que naquele lugar não se produz banana e aí. Certo? Então, isso tem sido muito oportuno para atividades. Então, política estadual, a questão dos orgânicos, isso é muito importante, levantar essa bandeira, certo? Aí eu disse o Paraná, eu poderia citar aqui outros estados, o estado da Bahia. Minas também começou numa região que eu tenho conhecimento, da chamada FPI, Fiscalização Preventiva Integrada. Não sei se vocês já ouviram a questão do Rio São Francisco, não é? Na Bahia. Você foi aqui? É daqui, né? Pois é, começou, não é? Aí começou na Bahia, depois foi para Sergipe, depois para Alagoas, depois para Minas, depois para Pernambuco, foi o último agora. E é espetacular, não é só agrotóxico, mas a questão da bacia do São Francisco, eles têm vários vieses, certo? Mineração, fauna, flora, tudo envolve a questão do Rio São Francisco. Aí tem o tema dos agrotóxicos também. E agora tem os metais pesados das barragens. Hein? Agora tem os metais pesados. Metais, Já chegou no Nova Vida. Pois é, entendeu? Veja, exatamente. A água ainda tem mais questão da água. A tributação. Sim, aí eu trouxe isso aqui foi da terra da colega da sua terra. Isso é o Carrefour, a unidade Carrefour em Sevilha, na Espanha. Estava lá passando férias, meus filhos vão sempre lá. E aí, quando eu entro no supermercado, eu vejo lá um programa envolvendo a atividade familiar, a agricultura familiar, produção orgânica, produção de qualidade, eles dizem lá. Certo? Nós temos o Carrefour, mas não tem uma coisa desse tipo. E o Fórum Nacional está levantando essa bandeira para fazer também participar. Eu trago para vocês também isso, porque é uma estratégia muito positiva com os supermercados. Em 2003, 2004, foi assinado com alguns supermercados de Pernambuco, da capital, um termo de
ajuste de conduta. Não sei se vocês têm aqui, o Santa Catarina tem também, que nós mandamos cópia, eles aprimoraram. Responsabilizando os supermercados pelo monitoramento e rastreabilidade dos produtos que vêm. Entendeu? O que acontece em Pernambuco hoje? Se a saúde vai lá, tem um programa, aquele para o parinha, que vocês têm um programa nacionalmente, então a negação parou. Infelizmente, os estados têm que tomar essa bandeira, façam isso em favor da saúde pública. Façam o programa, vocês estão fazendo alguma coisa assim, não é? Estão fazendo, cada estado toma essa bandeira. O governo federal não vai fazer nenhum. Começou troncos e barrancos e interrompeu. Era algo de mais importante em termos de direito à informação. Então, aquele lá dos supermercados, na época foi bom preço, pão de açúcar. Não, esse citar que eu estou falando, 2001 foi Recife. Eu posso mandar para você em 2001 os modelos. Santa Catarina já tem mais aprimorado. O que tem acontecido de bom é isso. Você tem o início, você faz alguma coisa e depois você melhora o que você fez porque alguém fez e fez melhor. E a gente vibra com isso. Quando alguém faz melhor, isso é no dia a dia, até na repartição. Vibre. Não crie outra sombra ou sombras, não. Vibre, porque você vai ver que o feedback vai ser espetacular para você. Vai reverberar de forma institucional, que você vai se surpreender quando você vibrar com o avanço do outro. Até o avanço do outro do seu lado, da sua carteira, do seu trabalho, você sempre. Isso é importante, isso é importante para a sociedade. Nós somos servidores, não somos? Eu acho que eu sou servidor. Liga meu tempo aí. Bem, então o que acontece? O TAC dos supermercados, quando encontra, estava dizendo, a Secretaria de Saúde pelo programa encontra, aí vê o fornecedor, quem é? Foi tal fornecedor, então suspende o fornecimento dele. Só volta quando ele provar, através de laudo técnico, que não tem mais aquilo. Foi também feito um termo de ajuste de conduta no SEASA. Coisa simples, mas que cada um faz como pode. E na entrada, cada caminhão perguntar quem vai pagar, que é caro, né? São caras, os exames são caros. Quem vai pagar? Tá? Diminuiu, não temos laboratórios suficientes, mas quem vai pagar esse custo alto do exame para verificação? Aí a ideia veio, R$1 de cada caminhão que entra no SEASA, no centro lá do Pernambuco, R$1. Cada um que entra dá R$1. Aqui, o setor lá na entrada, registra. Então, se encontra, aí ele, produto, ele fica suspenso. Não entra até que prove também. Entendeu? Nos bons supermercados, foi muito sério, chegaram ao Ministério Público, nós não podemos, os fornecedores, nós não podemos pagar o exame. De jeito nenhum, a gente vai se encontrar um dia que a gente não sabe quem é que. A quem nós compramos às vezes no SEASA, fornecemos já a terceira via e tal, não interessa, resolva lá com o supermercado. O supermercado hoje suspende, pronto, cada um se vira com o seu papel. Então isso é algo importante, viu? E Santa Catarina tem um trabalho importante. Algumas estratégias aqui que eu estou anunciando, ele não colocou, deixa eu ver se tem mais adiante. Os objetivos do fórum, não tem uma. O que eu queria dizer aqui é o seguinte: tem umas fotos que estariam aí, não sei porque o assessor tirou, mas a estratégia que eu faço na questão jurídica ou na justiça judicial, questão extra ou administrativa, essas providências, e também social. O mais importante que eu queria colocar aí umas fotos, todo o movimento que foi o ano passado sobre o PL dependente. Vocês estão lembrados? Foi luta. Certo? E a presidente da comissão é a hoje ministra da Agricultura. Tem uma cunha de como é que diz? Miss Veneno, né? Usa. Quem mais? Usa ou Miss? Não é? Mas os dois sabem. Realmente, aquela comissão, nós fizemos, eu participei de várias
audiências públicas, foi muito debate. Depois se desengavetou um projeto, né, que a Abrasco também participou, que o Unicef e outros setores participaram, de uma proposta da vida da sociedade, né, para o PINARA. Certo? O PINARA. Que o PINARA já era tentando salvar um programa que nós passamos, o Fórum participou 2 anos na Secretaria-Geral da Presidência da República, em Brasília, estudando uma política de redução de agrotóxicos. O PRONARA, o programa PRONARA para uma política. E que a ministra da época, da Agricultura, o pessoal disse, botou na gaveta, ou citou, né? Botou na gaveta, e como ela envolvia vários ministérios, e segundo o critério precisava da concordância, o consenso de todos eles, aí o PRONARA não foi aprovado, foi engavetado. E aí é por isso que eu digo que o governo não vai resolver. Federal não. O estadual pode resolver. Mas com muita luta. Então, vamos. Aí eu trago exatamente fotos da sociedade civil, de artistas e setores, levantando a bandeira a questão do veneno, contra o PL do veneno. E funcionou mesmo. Funcionou. Desengavetaram o PL, esse que abraça os setores, o Ministério Público, nós encaminhamos, vindo da sociedade, foi criada a comissão e a comissão levou avante seu trabalho, só que terminada a legislatura tem toda aquela questão do processo legislativo, né? Tem que retornar, tem que ressuscitar, aquela história toda. Mas foi uma demonstração de que quando a sociedade quer, aí se pode conseguir muita coisa. Eu chamo a atenção dos senhores, como Fórum Estadual, esses núcleos que querem criar, que estão pretendendo essa estratégia fabulosa no processo democrático, chamar a questão dos supermercados para um acerto, um ajuste, com a participação do Ministério Público do Trabalho Federal e também do setor da saúde, do Ministério Público, apoiar a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, enfim, nos estados, nos municípios. Façam isso, porque creio que é por aí que nós vamos, de fato, funcionar como instrumento de controle social. Nós temos esses e outros parceiros, são 47 no âmbito nacional. Mas esses, quando aconteceu, saiu o PL do veneno, todos, e muitos âmbitos do Ministério Público Estadual, nos estados, emitiram nota de república. Certo? E estamos articulados. Eu quero dizer aos senhores que o surgimento desse fórum, ele de fato ingressou numa rede que está se firmando cada vez mais. Uma rede nacional. O tema do combate aos agrotóxicos e aos transgênicos não tem volta. Não pode ter volta. Questão de saúde pública, saúde ambiental e várias outras questões que no Brasil são mais graves do que em outros países. Por tudo isso que eu disse e outras coisas que os senhores sabem. Certo? Eu creio que nós, eu do Ministério Público, eu chamo muito a sociedade, porque sem ela, né? Lembra da PEC da Mordaça? Né? Tirar o Ministério Público da jogada, quem foi que salvou o Ministério Público? Eu digo isso, a sociedade. Imaginem tudo que está aí indo à tona se não tivesse essa instituição. Mas o Ministério Público só não faz. Todos fazemos. Certo? Cada um onde se encontra como servidor, né? Como profissional, ainda que não esteja vinculada a um órgão público, a uma agência de controle do Estado ou federal, representante das entidades de classes, nós temos representante da OAB, né? Dos CREAS, enfim, tudo isso é possível se nos movermos, primeiramente para dizer, não é assim como estão dizendo, é assim como está acontecendo. Certo? Com crianças autistas, e a literatura vem apontando, né? Autismo, o agrotóxico, como vinculado à questão Alzheimer e outras coisas. Mas é aquilo que a gente vê, crianças, os hospitais
Se fizerem, eu estou sugerindo a alguém da saúde fazer um estudo sobre a questão do crescimento dos hospitais infantis em relação ao câncer. Certo? Aí o desafio que nós estamos batendo para a questão dos processados, alimentos infantis processados. Olha como é que nós podemos admitir ficar parados quando são encontrados 5 princípios ativos no leite materno de uma mãe que está lá amamentando a criança. Atenção, nós temos um comunicado. Vou terminar minha palavra aqui, vou ficar de acordo com a proposta de acordo com a programação aí, com os dirigentes, para responder, se for o caso, né, para debater, mas eu queria exatamente passar um vídeo, 1 minuto e pouco, certo? Que é um dos spots do fórum, e que nós, esse não, esse aí pode ser depois, né? Que é também depois, de outro momento, se quiser. Essa é a notícia no noticiário. Aí. Atenção! O Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos vem alertar o cidadão brasileiro sobre os males que os agrotóxicos produzem na vida das pessoas e no meio ambiente. Os órgãos de controle e os legisladores não têm considerado o que a Abrasco, o INCA e a Fiocruz estão dizendo sobre os casos de cânceres e outras doenças produzidas pelos agrotóxicos. Portanto, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos conclama as donas de casa, trabalhadores, consumidores e organizações não governamentais protetoras do meio ambiente a dizer não ao desmonte do sistema regulatório que exclui os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente do processo de controle. Não à isenção tributária dos agrotóxicos. E não à pulverização aérea dos venenos nas cidades e no campo. E convoca a dizer sim à sugestão de projeto de lei entregue recentemente à Câmara dos Deputados para a criação de uma política nacional de redução ao uso de agrotóxicos e a criação de alternativas pela via da agroecologia e produção orgânica. O Brasil é o campeão mundial de consumo de veneno e este veneno já está em nossas mesas. Por isso, o Fórum Nacional conclama todos a levantarem a bandeira pela vida e por um meio ambiente livre de agrotóxicos.